Bom dia, boa tarde, boa noite, pessoal. Continuando agora com o modelo de transmissão, a gente falta ver agora capacitância e como é que ocorrem algumas perdas por efeito corona, né? Que são aqueles dois últimos parâmetros que a gente viu que influenciam bastante nos modelos de linha de transmissão. Então, basicamente agora a gente vai ver um pouquinho sobre capacitância, né? É, bem, capacitância. A capacitância ela está intimamente relacionada ao campo elétrico das cargas. Então a gente viu lá que a indutância ela está relacionada com o campo magnético e a capacitância vai estar relacionada com o campo elétrico, né? Então é meio que a definição de capacitância, né? Qual que é a definição de capacitância? É a quantidade de carga sobre uma tensão, ou seja, a quantidade de carga sobre unidade de tensão. Ela é uma medida que vê a quantidade de carga em uma determinada tensão por unidade de tensão, né? E é Faraday o, a, a unidade de medida. Né? Tava vendo aqui, né? O próximo slide. Então, o que é que a gente vai ter? A gente vai traçar mais ou menos o mesmo caminho que a gente viu lá na indutância, só que eu não vou desenvolver matematicamente tanto assim, porque é muito complexo, né? O desenvolvimento matemático para a gente chegar nas equações que a gente vai chegar. Então eu vou dar uma resumida bem por cima, eu vou mostrar só os principais pontos, os principais tópicos, né? Se vocês quiserem ver mais detalhes, de novo, eu recomendo que vocês vão lá no livro do Stevenson, que lá vai ter tudo bonitinho, tudo detalhado, passo a passo, né? Eu acho que ele resolve, se eu não me engano, ele resolve até essa integral de linha aqui que eu estou mostrando. O que é essa integral de linha? A gente vai ver qual é a diferença de potencial entre dois pontos devido a uma carga. Ou seja, eu tenho uma carga elétrica aqui, né? É pontual, né? Não vou considerar a dimensão nela, mas quero saber qual é o potencial elétrico que vai ter entre esses dois pontos na presença do campo elétrico dessa carga. Então, eu quero saber. Isso aqui é mais ou menos equivalente ao trabalho que vai levar para eu carregar um Coulomb do ponto 1 até o ponto 2, né? Como é um campo conservativo, não importa qual é o caminho, né? O campo elétrico ele é um campo conservativo, então não vai importar muito assim o caminho que eu vou percorrer. Eu posso percorrer esse sentido aqui que é bem fácil de calcular. Então, quando eu calculo a minha integral de linha, eu obtenho esse resultado aqui, que é Q sobre 2π vezes K vezes o ln de D2 sobre D1, que D2 é essa distância do ponto P1 até a carga e D2 é a distância do ponto P2 até a carga. Né? É a intensidade do campo elétrico, K é a permissividade do meio, ou seja, a permissividade elétrica do meio, e Q é a carga instantânea dessa carga, né, que eu estou tratando. Então, esse resultado aqui ele vai ser bem útil, porque a gente vai começar a calcular qual é a capacitância de uma linha que tem dois condutores, ou seja, eu já vou pular, né? No caso da indutância a gente fez mais passo a passo, que como vocês viram como é a metodologia, que a gente vai sempre obtendo resultados mais próximos do que a gente quer. Aqui eu já vou pular para um caso onde você já tem dois condutores, né, carregados com cargas elétricas, com a capacitância entre os dois. Então a gente pode utilizar o princípio da superposição, né? Que a gente vai ver aqui a tensão, né? A gente vai primeiro calcular a tensão VAB quando a gente considera somente a carga de A. Ou seja, os dois condutores vão ter carga, mas nesse primeiro momento a gente só vai considerar a carga de A. Então, carga de B igual a zero. Carga total desse circuito eu vou dizer que é igual a carga de A, né? D1 vai ser a distância aqui, né? De RA, e D2 vai ser essa distância aqui. Lembra que essas distâncias aqui, elas vêm daqui, né? Que D2 é a distância do ponto 1
D1 é a distância do ponto 1 e D2 é a distância do ponto 2. No caso aqui, vai ser D1 vai ser o RA, que é o primeiro ponto, e D2 vai ser D, que é lá o segundo ponto. Então, eu vou calcular a diferença de potencial entre esses dois pontos. Utilizando aquele resultado que eu obtive, eu obtenho isso aqui, que é D sobre RA. Esse raio aqui é o raio físico mesmo, não é aquele raio fictício lá da indutância, ele é o raio físico mesmo do condutor, né? É medido mesmo, né? Então eu tenho o potencial aqui para quando eu considero somente a presença da carga QA, né? Já para a carga, agora eu vou fazer a superposição, então agora eu vou desconsiderar a carga A e vou considerar apenas a carga B, então agora carga A é igual a zero, carga total do sistema é igual a carga B, D1 agora vai ser RB, que é o raio interno aqui, e o D2 vai ser D. Então eu obtenho, vai ser basicamente a mesma coisa, só trocando agora por RB, né? E aí, o que é que vai ser o VAB total? Vai ser a soma dos dois, princípio da superposição. Então, vou somar as duas expressões, vou manipular matematicamente essas duas expressões, vou eliminar esse sinal de soma aqui, vou juntar os dois ln no mesmo, então vai estar d ao quadrado sobre RA e RB, né? Que são os raios. E a capacitância vai ser o quê? Vai ser carga dividido por VAB. Então, eu vou ter carga A dividida por essa expressão, né? E matematicamente ali eu vou combinando, vou modificando termos, vou subindo termo, multiplicando a fração e tal. Eu obtenho essa expressão aqui, que o potencial vai ser, ou a capacitância entre os dois condutores vai ser 2π vezes K sobre o ln de D ao quadrado sobre RA vezes RB. Isso aqui é em Faraday por metro, lembra? Que vai ser igual lá na indutância que a gente obtém. As unidades medidas que a gente obtém aqui, elas são por metro, ou seja, elas são são distribuídas ao longo da linha, né? Você vê qual é o tamanho da linha, você multiplica pelo tamanho da linha, você tem a capacitância, né? Essa capacitância aqui, ela é por metro. Então, agora, já evoluindo, quando a gente não tem mais só dois condutores, agora a gente tem três condutores, né? Dá para utilizar exatamente o mesmo princípio e o que a gente vai obter é simplesmente a expressão de que vai ser D, que vai ser a distância de cada um, né? No caso aqui eu estou calculando a capacitância entre dois, ou seja, a capacitância 2 a 2. Estou calculando a capacitância entre A e B, que vai ser o quê? Exatamente a mesma coisa, vai ser 2π vezes K sobre ln de D, que é a distância entre os dois, vezes R. No caso aqui o R vai ser só R, porque é igual, o raio dos dois condutores aqui é igual porque eu estou considerando um circuito trifásico equidistante, né? Simétrico, né? Então vai ser só R. Só que isso tudo a gente fez calculando entre condutores. Só que a principal perda de energia que acontece na lei de transmissão por culpa da capacitância não é a capacitância entre condutores, mas é a capacitância entre os condutores e a Terra, né? Porque a Terra define uma superfície equipotencial que altera o campo elétrico da linha. Ou seja, o que é a Terra? A Terra é o quê? É um condutor perfeito, né? Na forma de um plano horizontal infinito. Ou seja, é um plano horizontal infinito e é um condutor perfeito. Os cabos da linha de transmissão também são condutores, não são infinitos, mas são condutores. Então, quando você tem diferença de potencial entre dois condutores, você tem uma capacitância. A Terra é um condutor gigantesco, perfeito, então vai ter muita capacitância com a Terra, né? Então, aqui eu tenho um condutor da minha linha de transmissão, ele vai estar carregado de cargas, né? Então, vai ter carga lá na linha de transmissão, porque esse é o objetivo da linha de transmissão. E aí vão se formar linhas de campo elétrico saindo do condutor e indo para a Terra, né? Vão ter aqui linhas de campo elétrico mesmo. Embaixo de uma linha de transmissão, você tem ali um campo elétrico gigantesco, né, de linhas de campo elétrico saindo da linha de transmissão e indo para a Terra. Matematicamente, para a gente conseguir calcular isso aqui, a gente usa um pequeno truquezinho. Por quê?
a gente observa que essas linhas aqui de campo elétrico que estão indo para a Terra, o que a gente pode fazer? A gente pode imaginar, né, supor que essas linhas, na verdade, elas não estão indo simplesmente para a Terra, mas elas estão indo para um condutor de carga oposta que está embaixo da Terra, né? Porque quando chega na Terra, ele chega de forma perpendicular. O efeito vai ser exatamente o mesmo se eu tiver, como se eu tivesse uma carga lá embaixo da Terra, né, a uma certa distância, e que vai me gerar a mesma intensidade de campo elétrico e que vai me dar a mesma distribuição de linhas de campo elétrico. Ou seja, vai ser uma carga imaginária, vai ser uma carga fictícia. E eu vou chamar isso aqui de método das imagens. É como se eu criasse uma imagem de uma carga que está lá embaixo do solo, uma distância h embaixo do solo. Que distância h é essa? É a mesma distância do condutor, lá da altura do condutor até a Terra. Então, eu projeto uma carga imaginária lá no fundo da Terra, a mesma distância h. Para quê? Para facilitar o cálculo, né? Assim, vamos avançar bem mais agora. A gente tem essa é a forma como se calcula é, é, é a forma como se calcula para circuitos trifásicos e mesmo desequilibrados. Chegar nessa expressão é extremamente complexo, extremamente complicado, exige diversos passos. No livro do Stevenson tem todos, então eu recomendo fortemente que você vá lá, pesquise. Aqui eu vou demonstrar simplesmente o resultado final, né? Então aqui a gente tem três condutores, né, que estão carregados com carga QA, QB, QC. A gente tem distâncias entre eles, então aqui a gente tem D1, D2, D31, D21, né? E aí, lá embaixo da Terra, a gente vai projetar, vai formar imagens de cargas que estão diametralmente opostas aqui, né? Aqui a gente tem a distância H, aqui a gente também vai ter a distância H, né? E a gente vai projetar as imagens dos condutores lá na Terra, embaixo da Terra, e vai fazer essas distâncias aqui e vai levar em conta na hora de calcular. Essa distância equivalente aqui, ela vai ser a distância média geométrica que a gente conseguiu lá na indutância, né? Então vai ser toda a distância média geométrica de todo esse sistema, considerando as imagens. E R vai ser o raiozinho interno de cada um dos condutores. Como geralmente a distância de média geométrica vai dar muito maior do que esse Rzinho, e a distância o tamanho da bitola, dos raios, dos cabos vai ser tão pequena que você pode considerar todos o mesmo raio, né? Vai ser aquele mesmo caso lá do sistema trifásico equilibrado, simétrico. A gente vai considerar que todo mundo tem o mesmo raio, né? Não vai ter grandes erros, não vai ter grandes alterações por causa disso, né? Então a gente vai considerar isso, né, para calcular. Então essa aqui é a forma. Lá nas fórmulas a gente tem aquelas constantes, 2π vezes k, né, que é a permeabilidade elétrica, né, que é a constante elétrica. Então a gente já multiplicou isso aqui, a gente obtém essa constantezinha aqui, 0,0388, dividido pelo log, não é ln, é log, do D equivalente do sistema completo, dividido pelo raiozinho do condutor. Isso aqui dá em microfarads por milhas, né? Isso aqui dá para converter para metro, né? É bem facinho, você só divide, né? Então, não é um bicho de sete cabeças para você obter isso aqui em metros ou quilômetros. Então, de capacitância a gente calcula assim, né? Agora, mostrando de forma expandida, né? Considerando linhas trifásicas com terra, a gente tem a consideração aqui, a expansão daquele termo, né? De H1, 2, ou seja, a distância disso aqui até 1, a de até 2, aí a de até 3, não, a própria, ela vai ficar aqui embaixo, né? E as cruzadas vão ficar no denominador. No caso aqui é para trifásico, então vai ser raiz cúbica, né? É específico para o caso trifásico isso aqui, então se fossem mais fases seriam outros, né? Mas a gente não vai ver outros casos além desse, né?
Então, agora, terminou o assunto de capacitância, a gente agora vai ver o outro principal fator de perdas de aqui esses dois são os que a gente classifica como perdas paralelas. Vocês lembram lá da aula? São as perdas paralelas, ou seja, elas acontecem paralelamente ao circuito. Então, o condutor na capacitância vai ter nessa capacitância aqui ao longo de toda a linha de transmissão, né? Isso aqui é um fator que ele está saindo corrente por essa capacitância, né? Aquela corrente que a gente chama de corrente de deslocamento, né? Que ela não é bem uma corrente no sentido físico, mas é uma corrente mais de fluxo de carga, né? Então, esse fator ele vai estar distribuído ao longo da linha paralelamente à corrente. O efeito corona também vai, né? Que é aquele segundo fator paralelo. O que é o efeito corona? Ele quando tem um gradiente de potencial devido a um campo elétrico no entorno do condutor, é suficientemente intenso para ionizar os átomos do ar. Ou seja, quando você tem um gradiente de tensão elétrica, de potencial elétrico, né, que ele é muito alto a ponto de ser suficiente para ionizar o ar, você tem esse efeito corona aqui, né? Que é o efeito que ele vai ionizar o ar e os elétrons vão acabar escapando do condutor, né? Os elétrons eles vão ionizar o ar e eles vão criar plasma, né? E plasma é um ótimo condutor de energia. Então os elétrons eles vão começar a escapar por esse plasma, porque no plasma os elétrons circulam livremente, eles não estão presos aos átomos, né? Então você acaba formando plasma nas bordas dos isoladores, principalmente quando você tem pontas, né? Nos isoladores. Por quê? Pontas são pontos onde se acumula carga, né? Aquele famoso poder das pontas. É quando você acumula carga nas regiões de pontas, você torna o gradiente elétrico maior ainda, né? Então você intensifica esse efeito corona. Ele se dá de forma assim visual, você consegue ver realmente essa coloração não é artificial, ele brilha mesmo, né? Porque é plasma e plasma emite luz. Então ele vai causar dissipação tanto de calor, porque ele vai esquentar muito os condutores onde isso acontece, porque é plasma, né? Ele vai causar perda de energia na forma visual, porque vai liberar luz, e também de ruído. Quando você escuta o efeito corona, você escuta aquele somzinho de raio. Quando você passa perto de um isolador, você escuta um chiadozinho, um pequeno chiadozinho que indica que ali está ocorrendo ionização do ar, né? Então, quanto mais a tensão aumenta, pior se torna o efeito corona, né? Quais são os efeitos intensificadores do efeito corona? Nível de tensão. Quanto maior a tensão, maior vai ser o gradiente elétrico que você vai ter naquela região, mais fácil vai ser para ionizar o ar, né? Carregamento do circuito, ou seja, quando o circuito está muito carregado, muito sobrecarregado, exigindo muita potência, você acaba intensificando esse efeito corona, né? Condições meteorológicas como chuva, umidade do ar, garoa, né, neve, tudo isso vai influenciar, vai facilitar a ionização do ar, né? Você carregar o ar de partículas facilita a formação de efeito corona, né? O diâmetro do condutor também vai influenciar, ou seja, quando você tem um condutor maior, esse condutor ele tende a minimizar esse efeito, né? Quando você tem pontas, aquilo que eu falei, o poder das pontas. Nas pontas é onde se acumula carga, é onde se vai ter um maior gradiente de campo elétrico, então onde você vai intensificar esse efeito. E imperfeições ou irregularidades que entram no mesmo princípio de pontas, né, de acúmulo de carga nas pontas. O efeito corona, ele pode indicar falhas no equipamento, ou seja, se um equipamento ele está desgastado, se os condutores daquele equipamento estão desgastados, eles vão gerar pontas e eles vão gerar efeito corona, então você consegue escutar aquele chiadinho elétrico e você sabe que tem um defeito naquele equipamento, você sabe que tem alguma coisa solta, alguma coisa folgada, alguma coisa errada, você tem como identificar, né? Tanto visualmente com o brilho quanto
ali é auditivamente, né? E, além disso, além dele identificar esses defeitos, ele pode causar defeitos, porque você está aquecendo ali a temperaturas extremas, você está causando desgaste, né? Então você acaba danificando os cabos, você acaba danificando os isoladores, você acaba danificando aqueles anéis, os pontos de conexão você danifica, né? Então é um efeito muito prejudicial, né? Aqui um estudo realizado na Rússia, né? Um estudo de caso que foi realizado nas linhas de transmissão da Rússia, para linhas de transmissão acima de 500 kV, ou seja, já em tensões bem altas, né? Você vai ter muita perda de energia, né? Por efeito corona, ou seja, vocês veem que quando vocês chegam em ultra alta tensão, começa a surgir muitos desafios, né, para a transmissão de energia. Por isso não vale tanto a pena assim você passar ali de 1.200 kV, porque já se torna um gradiente de potencial enorme, o efeito capacitivo já começa a atrapalhar mais do que ser tolerável, né? Então, no efeito corona, para linhas de 500 kV, o que foi que se observou? Uma perda média de 12 kW por ano, é uma perda média de 12 kW por quilômetro. Ou seja, 12 kW não é pouco, quando você considera que uma linha de transmissão tem 100, 200, 300 quilômetros de extensão. Então, 12 vezes 300 quilômetros é muita energia, é muita potência que se perde ao longo da linha de transmissão por causa desses efeitos, né? Você tem uma perda média de 313 kW sobre chuva, ou seja, condições climáticas favorecem o efeito corona. Você aumenta a umidade, quando você aumenta o número de partículas no ar, né? 374 kW por ano sobre garoa, ou seja, a garoa ela ainda é pior, né, para favorecer o efeito corona. Então, como é que a gente reduz, né, o efeito corona? Como é que a gente reduz essa fuga de elétrons da linha de transmissão? Condutores com maior bitola, ou seja, quando a gente aumenta a bitola, aumenta o raio do condutor, ele tende a perder menos energia por esse efeito. Ou seja, as próprias cargas elas não ficam tão concentradas, né? Então, a gente até lembra lá do efeito pelicular, que as cargas elas ficam concentradas mais próximas à superfície, né? Quanto mais você aumenta a tensão, mais você tem mais você espreme as cargas, né? Então você vai ter um potencial, uma diferença de potencial maior, mais chance de ocorrer efeito corona. E também quando você aumenta a bitola do condutor, você aumenta a área, então você aumenta a distribuição das cargas, você dificulta o efeito corona. Maior espaçamento entre as fases, ou seja, quanto mais distantes estiverem as fases, quanto menor for o gradiente de potencial, melhor vai ser, né? E utilização de condutores múltiplos, ou seja, mais um motivo para a gente utilizar condutor múltiplo, além de reduzir aquele fator que a gente viu de indutância, né, que reduz a indutância, condutores múltiplos também reduzem o efeito corona, né, na linha de transmissão. Outra coisa que a gente pode colocar na linha de transmissão para reduzir efeito corona, anéis anticorona. Então, esses anéisinhos que a gente vê aqui, eles não são à toa, né? Eles não têm função de isolação também. Muita gente acha que eles têm função de isolação, eles não têm, né? Eles servem para reduzir gradiente de tensão local. Ou seja, eles são sempre curvados, você sempre vai ver esse tipo de coisinha curvada aqui, geralmente nas pontas dos isoladores, geralmente nos locais onde naturalmente você forma pontas, ou seja, nas conexões, nos pontos onde você vai grudar, onde você vai ancorar o cabo na torre, você tem pontas ali, você tem pontas nos parafusos, você tem pontas ali na fixação dos isoladores. Então, se coloca o anéis anti-corona nesses pontos a gente sabe que é problemático, onde a gente sabe que vai ter pontos, onde a gente sabe que vai ter falhas. Então, colocando um objeto que ele tem um raio grande, circular, você evita o acúmulo de cargas nessas pontas. Você distribui as cargas, você diminui o gradiente de tensão local, né? Então, essa é a função dessas bolinhas que ficam. Você vai encontrar na subestação, ali perto
Sempre que você vai ter conexão, quase sempre que você tem conexão, você tem anéis anti-corona, né? Que é justamente para evitar a perda, porque a gente viu que não é insignificativo, é um efeito plenamente significativo para as linhas de transmissão, né? Então a gente vai encerrar por aqui os parâmetros que fazem parte dos modelos de linha de transmissão, e na próxima aula a gente vai ver de fato modelos de linha de transmissão e quais são os mais utilizados, né, na área da engenharia, né? Então, muito obrigado por assistir.